Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do Instituto Brasileiro de Atuária, tenho a satisfação de dar início ao evento de hoje. Em nossa tripla jornada, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária do IBA, o painel que abordará a reforma da Previdência, além do lançamento do site do Instituto completamente remodelado. O evento dessa noite conclui a programação do mês do atuário em 2017. Diferentemente dos anos anteriores, o IBA resolveu inovar, né? E celebrar essa data tão importante para a nossa comunidade de uma forma diferenciada, compartilhando conhecimento e fazendo um grande evento para fechar as comemorações. Nas 3 primeiras semanas deste mês de abril, foram apresentadas na sede do Instituto e também em tempo real, né, as palestras do diretor do IBA, Rafael Marconi, abordando o atuário e o mercado do trabalho, do representante da Society of Actuaries, o Ronald Punafat, que teve uma recepção muito boa dos estudantes, né, que estão aí curiosos com esses desafios da nossa carreira. Também aconteceram as apresentações do coordenador geral da Coordenação de Monitoramento de Conduta da SUSEP, César da Rocha Neves, falando sobre a transferência de riscos relacionados às entidades fechadas de previdência complementar para sociedades seguradoras. O nome é extenso mesmo. E da coordenadora de Comissão de Entidades Fechadas do IBA, no Rio de Janeiro, Andréa Vanzilota, que falou sobre o equacionamento de déficits das entidades fechadas de previdência complementar. O evento dessa noite conta com o apoio da Capemisa, que gentilmente nos cedeu o lugar para realizar essa celebração, né? E ele está sendo registrado em vídeo e será disponibilizado mais tarde no site do Instituto Brasileiro de Atuária. Bom, para dar início à Assembleia Geral Extraordinária, convidamos a presidente em exercício, Luciana Bastos, e o diretor financeiro do IBA, Rafael Mantelo, que irão realizar as necessárias exposições. Bom, gente, a minha fala é breve. Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Bastos. Eu sou presidente em exercício do IBA. O que significa isso, né, em exercício? Lembra House of Cards, né, para quem já viu. Na realidade, o Flávio, que foi eleita, a chapa eleita, né, fomos o Flávio como presidente, eu como vice. E o Flávio precisou se afastar por desafios profissionais, né? Ele assumiu a diretoria de seguridade da Petros e, por uma questão de conflito do estatuto da Petros com o cargo, né, que é o IBAPREV é administrado pela Petros, ele precisou se afastar da presidência do IBA, né? Então, com isso, né, o que rege o nosso estatuto, eu, como vice, estou presidente em exercício, né? Então, tive que nomear um vice em exercício também, o Zé Roberto Montelo, e em junho, né, como vocês estão vendo, eu estou grávida, eu saio de licença. Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio aí de continuar fazendo bastante coisa. A gente tem feito muita coisa no IBA, né? Então, pensando nos atuários, eu acho assim, queria agradecer também a Capemisa, reforçar o espaço. Eu acho que a gente mudou de patamar, né? Então, esse espaço aqui, o nível que a gente fez no mês do atuário, cada vez mais que a gente implementa coisas novas e que dão certo, a gente muda de patamar, né? Então, antes a gente mandava e-mail marketing no dia do atuário, agora a gente fez um mês inteiro de evento. Não dá para voltar a mandar e-mail marketing, né? Então, eu acho que a gente mudou de patamar. Então, queria agradecer muito aqui à diretoria do IBA e ao staff do IBA, né? Então, o Júnior, Jaqueline, Renan, o André. Não sei se vocês sabem, a gente tem contratado o André, que é um jornalista que nos dá o apoio, faz o roteiro. Então, assim, as coisas no IBA elas têm ficado muito mais com cara do que a gente vive nas empresas, né? Então, combinar, ensaiar, descombinar o que estava combinado para fazer uma coisa melhor. Então, sem esse staff que a gente tem hoje comprometido, não teria sido possível essa jornada durante esse mês de abril, tá? Então, enfim, feita só essa pequena introdução,
eu convoco a Assembleia Geral Ordinária do IBA. Eu convoco, então, a mestre de cerimônia, a Natasha, para dar sequência no evento. Bom, assunto de intenso debate nos últimos tempos, a reforma previdenciária é um tema cuja participação do atuário é crucial para a condução das discussões. Afinal, somos os profissionais habilitados para falar desse assunto, né? E, apesar disso, fazendo um desabafo aqui na comunidade atuarial, eu tenho acompanhado esse tema através da mídia e eu não vejo atuários falando sobre o tema, né? Temos economistas, contadores, políticos, todo mundo tem uma opinião sobre a reforma, mas a comunidade atuarial ficou de fora dessa discussão. Então, o IBA formou uma comissão, acho que é importante falar, liderada pelo José Roberto Montello e pela Marília Castro, que debateu o tema e com o resultado desse trabalho foi uma posição formal do IBA sobre o assunto e nós estamos buscando que a nossa voz, de alguma forma, seja escutada pelos órgãos que têm debatido esse tema aí no mercado. Bom, então, por isso, para trazer maior luz a essa matéria, o IBA considerou trazer esse assunto para o evento de encerramento de celebração do nosso mês, né? Bom, então convidamos para compor o centro do debate o diretor do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público, Narlon Gutierre Nogueira. Convidamos também o vice-presidente do IBA, José Roberto Montello, para compor a nossa rodada de discussões. Então, vamos passar, então, a palavra diretamente, né, com o Narlon Nogueira, para ele fazer, então, a sua apresentação a respeito desse tema, a reforma da Previdência, que é um tema que eu tenho na minha vida desde garoto. Meu pai foi atuário-chefe dos bancários, então sempre ouvia falar em Previdência Social, sempre ouvia falar em questão de reforma. Tá? A questão da reforma da Previdência, que desde aquela época já se pensava em fazer mudanças. Infelizmente, muitas dessas mudanças foram retrocessos que trouxeram despesas desnecessárias ao sistema e que, portanto, na hora de corrigir, realmente, quando a ferida está muito forte, realmente o remédio é muito amargo e a gente, às vezes, acaba cortando em coisas que talvez não devesse cortar, mas realmente o desespero, às vezes, de tentar salvar o doente leva você a fazer aquelas coisas um pouco atabalhadamente. Acabou acontecendo nessa reforma da Previdência, como em outras tentativas passadas. Então, vamos ver se dessa vez a gente consegue, né? E vamos ouvir agora a própria proposta do governo, né? E vamos debater. E, realmente, o IBA tratou desse tema, né? Mostrou as preocupações que ele tem, principalmente na situação de transição, exatamente porque vai atingir pessoas, né? Como a coisa é feita por uma média, a gente sabe muito bem. Na média, os extremos estão mal. Então, portanto, a gente acaba realmente cometendo excesso em relação aos extremos, mas, infelizmente, essa demora que a Previdência teve em se procurar estabelecer um critério sustentável, efetivo, realmente nos levou a uma situação muito difícil que vai ter que ser enfrentada e o governo, então, está apresentando a sua posição, que é uma posição original, e depois, logo em seguida, uma posição, vamos dizer, procura de consenso para se tentar aprovar dentro de um Congresso através de uma maioria bastante qualificada, onde não é muito fácil conseguir esse tipo de negociação. Então, eu passo a palavra ao Marlon para ele fazer a sua apresentação e, em seguida, nós poderemos fazer algumas perguntas. Vou pedir que sejam sucintas perguntas e diretas, porque se nós formos debater realmente a questão da Previdência com todos os detalhes que a gente pode querer, nós vamos acabar isso hoje, né? Provavelmente nem amanhã, nem daqui a um mês. Ok? Passa a palavra para o Marlon, então. Oi. Montello, deixa eu fazer só um comentário também. Eu pediria que vocês usassem o tempo de 20 minutos para fazer uma exposição, para a gente poder ter um pouco de controle sobre o tempo. Tá bom. Bom, quero agradecer ao IBA pelo convite para estar participando desse debate. Acho que é muito relevante que os atuários tragam esse tema à discussão, né, a questão da reforma da Previdência.
conforme falei na breve entrevista antes de iniciarmos aqui, tanto o artigo 40 da Constituição como o artigo 201, eles dizem que os regimes próprios de previdência e o regime geral de previdência social, eles devem ser organizados de forma a se buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. E quando se fala de equilíbrio financeiro e atuarial, é para que você possa quantificar e buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial, a atuação do atuário, do profissional atuário, ela é fundamental, né, que ele é o profissional habilitado para realizar esses cálculos. Tinha até trazido uma exposição aqui, mas vamos conversando com vocês sobre o tema. O tempo é um pouquinho restrito, eu logo depois tenho que sair para o aeroporto também, por causa do meu voo. A discussão sobre a reforma da Previdência, embora a proposta tenha sido apresentada no final de 2016, por meio da PEC 287, ela já teve início há mais tempo, né? No início de 2015, ainda no governo anterior, foi formado um fórum para debater questões relacionadas a trabalho e emprego, e desse fórum se constituiu um grupo técnico de previdência para discutir as questões relacionadas à sustentabilidade da previdência social. Então, embora hoje, durante a discussão, a gente veja toda a questão do debate político, né, a favor e contrário, nós temos uma visão muito clara que essa questão da previdência social, ela vai além de governos, ela vai além de posições de esquerda ou direita, ela vai além de partidos políticos. Esse grupo técnico, ele produziu um material, um relatório que não teve por objetivo ainda formular uma proposta da reforma, mas que ele apresentou um diagnóstico da situação da previdência social, né? Esse material ele foi concluído no mês de abril, maio do ano passado, um pouco antes da votação da admissibilidade do impeachment, foi colocado à disposição das pessoas, né, na página da Previdência Social para terem acesso. E aí, logo depois que nós tivemos a mudança de governo, essa discussão foi retomada, né, e se intensificou. E aí, na condução do nosso secretário de Previdência, Marcelo Caetano, a discussão correu ao longo do segundo semestre do ano passado, dentro do governo, até se materializar no início do mês de dezembro, por meio da PEC 287 de 2016. Um dos princípios colocados na proposta da reforma é a questão da convergência de regras. Essa convergência de regras, seja entre os regimes próprios de previdência social e o regime geral de previdência social, a convergência de regras entre os regimes próprios, porque ainda temos algumas regras que são variáveis entre regimes próprios de previdência, e também a convergência entre diferentes categorias e segmentos de trabalhadores, convergência entre homens e mulheres. Na proposta original, isso se dava de uma forma quase que absoluta, essa questão da convergência, e no relatório que foi apresentado pelo deputado Arthur Maia na última semana, isso já foi um pouco relativizado, essa questão da convergência, né? Se caminha no sentido da aproximação, mas algumas diferenças foram preservadas. A comissão especial ela foi instalada entre o mês de fevereiro e março, portanto, ao longo dos últimos 2 meses foram realizados muitos debates, muitas audiências públicas, nas quais têm sido ouvidos representantes de categorias, representantes de segmentos, e esse debate tem ocorrido de forma bastante intensa. O que nós vemos agora em relação ao relatório que está colocado, né? Um dos pontos essenciais, e que o governo tem dito isso, né, e reiterado, é a questão de uma idade mínima para a aposentadoria, né? Conversávamos um pouco aqui antes de iniciar o debate também com o Montelo, e ele lembrava que, na verdade, décadas atrás existia idade mínima para a aposentadoria, né? Nos antigos institutos, e isso, com o passar do tempo, essa idade mínima foi retirada, e hoje nós temos todo esse embate para reinstituir uma idade mínima, né? Quando nós falamos aí de regime geral, porque nos regimes próprios essa idade mínima já está colocada desde a emenda constitucional número 20. Né? Então, algo que existia há décadas atrás e hoje há que se vencer todo um embate político para
se reinstituir uma idade mínima para fins de aposentadoria para os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência. E isso busca, de certa forma, resgatar algo que é o objetivo pelo qual a Previdência Social surgiu lá no final do século XIX. Né? A Previdência Social, o modelo de seguro social, destinada a fornecer proteção para as pessoas quando elas se encontrem em uma situação de impossibilidade para o trabalho, né? Seja por motivo de doença, seja por motivo de uma idade avançada, ou para os dependentes desse trabalhador por motivo de morte, por meio de uma pensão. Né? Então, a possibilidade de uma pessoa se aposentar apenas por ter cumprido um determinado tempo de contribuição, mas com uma idade muito precoce, ela não guarda uma coerência com os objetivos pelos quais a Previdência Social foi originalmente concebida e instituída. A proposta da reforma que está colocada, embora ela traga alterações significativas, é uma alteração paramétrica, né? Ela não altera estruturalmente o sistema, você permanece com um sistema público de previdência social, indo num sentido diferente daquilo que alguns países adotaram 20, 30 anos atrás, né, como, por exemplo, o modelo que foi instituído no Chile, de você buscar uma privatização do sistema, né, não se pretende isso nesse momento, você preserva um sistema de previdência pública, porém, buscando que esse sistema de previdência ele seja sustentável ao longo do tempo. Nós sabemos que o Brasil ele tem passado por um processo de rápida transição demográfica, né? Essa transição demográfica se dando tanto pelas pessoas viverem por períodos mais longos, né? Melhoria da qualidade de vida, as pessoas vivendo até idades mais avançadas, o que é algo muito positivo, mas que representa um desafio para a Previdência Social. E além dessa expectativa de sobrevida maior das pessoas, também uma redução da taxa de natalidade. Então, nós temos uma perspectiva aí para as próximas décadas de um aumento muito grande no número de idosos e uma redução na população, uma estabilização e, posteriormente, até uma redução na população em idade ativa, contribuindo para o sistema de previdência social. Outro fator que está colocado na proposta, além da instituição da idade mínima, é de você ter um dispositivo já prevendo uma progressividade nessa idade mínima, conforme se dê o aumento da expectativa de sobrevida das pessoas aos 65 anos. Né? Isso, de certa forma, permitiria que você não precise ficar fazendo sucessivas reformas conforme as pessoas estejam vivendo por mais tempo. Né? Então, está colocado esse dispositivo que prevê um aumento na expectativa de sobrevida. Há também outro dispositivo em relação à regra de cálculo dos benefícios, que há uma certa dificuldade de aceitação por parte das pessoas, porque nós temos uma ideia aqui no nosso país de que sempre o benefício de previdência social ele tem que equivaler a proporcionar uma taxa de reposição integral. Né? E aí, dentro da proposta, inicialmente se partiu daquela previsão de 51% mais 1% para cada ano de contribuição. Isso foi um pouco modificado no substitutivo que foi agora apresentado, com um ponto de partida de 70%, mais uma escala progressiva de acréscimo, e conforme você contribua além dos 25 anos, né? De forma que com 40 anos de contribuição, aí sim a pessoa teria essa taxa de reposição integral. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos regimes próprios de previdência social, né, que é a minha área de atuação principal dentro da Secretaria de Previdência. Nós atualmente estamos lá como uma subsecretaria, né, dentro da nova estrutura que foi instituída com a vinculação da Previdência ao Ministério da Fazenda. Então, temos uma subsecretaria voltada ao acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Hoje nós temos 2.105 regimes próprios de previdência instituídos no país,
esses 2.105 regimes de previdência, com um total de quase 10 milhões de segurados, né, entre servidores ativos e também beneficiários, aposentados e pensionistas. E quando nós observamos a distribuição desse contingente de segurados na União e nos estados, hoje nós já temos uma relação muito próxima de servidor ativo para cada aposentado e pensionista, né? 1,2 no caso da União, 1,4 para os estados e Distrito Federal. Os municípios ainda com uma relação mais satisfatória, de cerca de 4, em média, 4 servidores ativos para cada aposentado e pensionista, e por essa razão, os regimes próprios de previdência municipais, em sua grande maioria, ainda apresentam superávites financeiros e, portanto, têm buscado formar algum tipo de reserva para o pagamento futuro dos benefícios. Já os estados e a União não possuem esse perfil e, portanto, têm insuficiências financeiras que precisam ser cobertas com recursos do orçamento, das receitas, né, arrecadadas de impostos por esses entes da federação. Nós temos caminhado, desde que a Lei 9.717 foi aprovada no final de 98, no sentido de aperfeiçoar o modelo de supervisão, de acompanhamento desses regimes próprios de previdência. Muitos deles adotaram a chamada segregação da massa, em que você divide os grupos de segurados, os segurados em 2 grupos, né? E esse modelo ele tem as suas virtudes, mas ele tem enfrentado nos últimos anos, especialmente pela crise que os entes têm, essa crise econômica que tem afetado os entes federativos, alguns retrocessos em relação a isso, né? Na forma de você desfazer esse modelo, de você tomar recursos que os entes estavam acumulando e utilizar esses recursos com outras finalidades, né? Alguns estados fizeram isso, alguns municípios fizeram isso. Então, nesse sentido, o que a reforma, além do tratamento em relação às regras de acesso aos benefícios, ela vem trazer como previsão, e aí mais voltada para os regimes próprios de previdência. Em primeiro lugar, nós temos a previsão de uma lei de responsabilidade previdenciária, né? Então, o parágrafo 23, né, que está sendo proposta a sua inclusão no artigo 40, ela trata dessa lei de responsabilidade previdenciária, que deve definir com maior grau de profundidade a forma de financiamento desses regimes, disciplinar questões relacionadas aos benefícios, a gestão, a governança desses regimes, e também, em relação aos municípios, você ter um estudo de viabilidade prévia para a instituição de regimes próprios de previdência social, né? Então, a semelhança da previdência complementar, que você tem uma análise prévia para verificar a viabilidade financeira, atuarial, administrativa, para a instituição de um plano de previdência complementar, também você passaria a ter isso em relação aos municípios. Outro ponto também colocado pela reforma é essa proteção aos recursos previdenciários que estão sendo capitalizados, né, para que o gestor daquele momento, né, o governador, o prefeito, ele não possa, por uma dificuldade que esteja enfrentando conjuntural, lançar a mão desses recursos previdenciários para outras finalidades, né. Então, se coloca uma disposição expressa, vedando essa conduta no artigo 167 da Constituição. E lá no artigo 167 também se coloca uma previsão de que as transferências voluntárias de recursos da União só possam ser feitas aos entes da federação que estejam em conformidade com os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Previdenciária. Então, ali nós teríamos o suporte, um fundamento constitucional para um instrumento que nós utilizamos hoje, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, e que ele tem enfrentado ao longo dos últimos anos um problema aí de forte judicialização, e hoje nós vemos com muita clareza aqueles entes que recorrem a essa judicialização para obterem o CRP, como a situação dos regimes próprios deles é pior do que aqueles que buscam cumprir as regras que estão estabelecidas. E um outro ponto aí de grande importância que a reforma prevê para a previdência dos servidores públicos é a obrigatoriedade da instituição da previdência complementar,
e, por consequência, da adoção do teto de benefícios do regime geral como valor máximo de benefícios a ser pago por um regime próprio, né? Isso, essa possibilidade já existe desde a emenda número 20, a emenda 41 facilitou isso ao estabelecer que cada ente, por meio de lei, poderia instituir essa previdência complementar, mas, apesar disso, até hoje, nós temos apenas a União e outros 7 estados que já instituíram a previdência complementar e adotaram o teto do regime geral para os benefícios dos regimes próprios. Com a reforma, está colocado uma obrigação que, dentro de um prazo de 2 anos, todos os entes da federação que possuam um regime próprio instituam a sua previdência complementar. Então, isso, por um lado, reduzirá o risco, né, para o orçamento dos entes federativos de garantir um plano de benefícios no modelo de benefício definido, sem uma limitação ao teto, e, por outro lado, representará uma possibilidade de expansão do segmento de previdência complementar. Bom, aí caminhando então para nós encerrarmos, né, dentro do prazo que foi proposto, nós temos agora esse desafio, né, de votação desse relatório na comissão especial, que está previsto para a próxima semana, e aí, na sequência, a apreciação pelo plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, segunda votação e aí a apreciação pelo Senado. Sabemos que é um processo de muita complexidade, né? Um processo que envolve uma intensa negociação, uma tentativa de você preservar os fundamentos técnicos da proposta, mas não podendo prescindir da negociação política para viabilizar a sua aprovação. Não é fácil, né, para um parlamentar aprovar uma medida que claramente há uma dificuldade da população, das pessoas em geral, né, quando enxergam o seu exemplo concreto, de aceitarem isso de forma positiva, porque elas enxergam individualmente que isso restringe um direito, uma expectativa de direito que elas teriam e exige um maior tempo de contribuição, uma maior idade para terem acesso ao benefício. Mas, dentro de uma visão de Estado, e pensando na necessidade que nós temos de não apenas prever os benefícios, mas buscar assegurar os meios para que esses benefícios possam ser pagos e efetivados no futuro, essa discussão precisa ser feita. Não é o nosso desejo que o nosso país venha, no futuro, a ter que enfrentar situações como de países na Europa, que recentemente Grécia, Portugal e outros precisaram tomar medidas como congelamento de benefícios, corte em valor de benefícios, instituição de contribuições extraordinárias em valores muito elevados, e hoje nós nem precisamos ir para fora do Brasil para enxergar um pouco essa situação, né? Infelizmente, temos, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, que aí já há mais de um ano vem atrasando e parcelando os salários dos seus servidores públicos, e embora não seja o único fator, mas um dos fatores mais relevantes para que isso esteja acontecendo é a questão previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, creio que nós temos a necessidade de fazer esse debate, de procurar demonstrar que essa reforma ela é necessária para o nosso país, e ela é necessária não para se acabar com a Previdência Social, mas sim para se preservar a Previdência Social ao longo das próximas décadas, não apenas pensando na geração atual, mas pensando também nas gerações futuras, nos nossos filhos, nos nossos netos, e pensando nas demais políticas públicas que o Estado precisa proporcionar em saúde, segurança, educação e outras mais. Então, assim, de forma muito rápida, né, essa é uma visão geral que nós trazemos a respeito dessa discussão da reforma da Previdência. Ok. Então, nós tivemos a apresentação, exatamente do Marlon, né, falando a respeito da visão dele, né, e da visão do governo, né, que ele representa em relação à reforma da Previdência e a necessidade que todos nós sabemos disso. Mas precisamos, né, me parece, analisar as coisas de uma forma, vamos dizer, um pouco mais detalhada em alguns pontos.
E eu me lembro muito, né, nessa hora, não só conversei com ele aqui antes, a questão de já existir idade mínima, né, de aposentadoria nos antigos institutos de aposentadoria, bancários, comerciários, etc., mas também a gente tem que pensar exatamente o que é um seguro social e exatamente o que é um seguro privado. Aí começa a primeira análise que tem que ser feita. Porque seguro social, pelo que eu saiba, ele colocou aqui, eu coloco isso bem claro para os meus alunos, tempo de serviço não é um risco segurável para seguro social. Não é. O seguro social ele tem que dar cobertura a mortes prematuras com relação à família, principalmente os menores, os incapazes, ou aquelas pessoas que se tornam inválidas, e as pessoas que chegam a uma certa idade e ficam, portanto, inválidas, aquela invalidez chamada de invalidez senil, que começa realmente a perder capacidade de trabalho. Tempo de serviço é questão de seguro privado. Isso eu sempre aprendi desde pequenininho e sempre vi essas distorções que existiram ao longo de todo o tempo, inclusive trazendo tempo de serviço rural, uma série de coisas, de eu passar na avaliação atuarial que eu faço de regimes fechados de previdência complementar, ver gente se aposentando, pessoas que entraram antes lá, né, de 78, que não tinham nem idade mínima, se aposentavam com 40 e poucos anos. E isso aparecia em muitos casos, você tem que pagar realmente a essas pessoas. Isso não dá. A previdência complementar já passou por dificuldades, apesar de tentar se capitalizar, mas também não vai resolver. Ela não vai conseguir cobrir esse tipo de risco se não for muito bem montada desde o início. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar muito claro. Tempo de contribuição pode ser para fixar valor do benefício, mas nunca para dizer que eu posso me aposentar depois de tantos anos de serviço. Esse é algo que tem que ficar bem claro. Tanto que eu defendo, e a minha posição, de alguma maneira, né, isso acabou prevalecendo, eu sempre defendo a idade de aposentadoria de homem e de mulher, no mínimo a mesma. Não vamos entrar nem no cálculo atuarial, que as mulheres vivem mais. Mas vamos entrar aqui na situação que seja a mesma. Por quê? A idade de aposentadoria não é o problema que eu vejo da mulher. O problema da mulher é o tempo de contribuição. Ela deve ter um tempo de contribuição menor na medida em que, efetivamente, ela se dedica a determinadas atividades. Mas a idade em si é algo que a gente tem que discutir. Se conseguiu colocar alguma coisa como 62, 65, mas o ideal seria que realmente fosse a mesma idade. E o tempo de contribuição, esse sim diferenciado. Porque se nós formos pensar, é claro, vamos pensar que as mulheres hoje têm a mesma quantidade de filhos que tinham antes, não nem poderiam trabalhar, porque ficariam um filho atrás do outro, é impossível, mas que tenham 2 filhos, que tenham 3 filhos. Então, vamos ver qual é o tempo a menos que isso vai gerar. E também, talvez, começar a fazer uma campanha um pouco mais de conscientização de que filhos se tem, né, presidente está aqui, se tem em conjunto. Né? Eu não sou pai sozinho, não sou mãe sozinho, o filho é do conjunto, e o conjunto tem que participar de uma forma ou de outra. Então, esse é um ponto que eu coloco. O outro ponto que é muito importante, que a gente tem que estar por trás, é o seguinte: nós temos que olhar, muito mais do que a Previdência, a economia como um todo. A Previdência é uma bomba que pode atrapalhar todo o sistema econômico. E é o que aconteceu na Europa. A maior parte dos países europeus ali tiveram problemas muito sérios que tiveram que fazer uma gestão muito forte para começar a ajustar as suas situações. E, inclusive, foram em cima de coisas que aqui no Brasil não estão indo, mas eu acho que tem que começar aí, que é abusos adquiridos. Porque uma coisa é direito adquirido, outra coisa são abusos adquiridos. Se eu não posso tirar o valor do abuso porque a legislação diz que não posso tocar nele, então vamos para o imposto. Vamos taxar realmente esse negócio, ver uma forma de cobrar imposto sobre essas pessoas que recebem benefícios. Não é bastante, como se aposentou muito cedo, não é? E recebe benefício alto, tem que ter um sistema tributário diferenciado para essas pessoas, que peguem essas pessoas de alguma maneira. Porque também, na forma como está, dizendo que nós vamos mexer nos que vão ainda entrar em benefício, não vai resolver o problema. Vai evitar que você chegue ao caos do caos, porque o caos já existe. Mas entre o caos e o caos do caos, eu não vejo muita diferença. É o cálculo matemático. Quando você chega no infinito, não adianta você somar mais 10, mais 20, mais 100, mais 1 trilhão, que você vai continuar no infinito. Então, esse é um problema muito sério. E eu converso muito, por isso que eu gosto da aula, porque pegar as pessoas novas
e começar a discutir esses assuntos de previdência. Desde novo eu discuto. Por exemplo, hoje, a gente fala muito em pensão por morte, da grande discussão da Previdência. Para essa geração nova, o que é pensão por morte para cônjuge, por exemplo? Nada, é uma aberração. Ele não tem ideia do que seja pensão. Cada um tem que fazer a sua aposentadoria. E fazendo a sua aposentadoria, que vivam a vida junto o resto. E quando se aposente, cada um tem a sua aposentadoria. E, ao ter a sua aposentadoria, vão ter um seguro de vida, ou seja, um fazendo que o outro viva muito, e não um seguro de morte, que é pensão por morte. Se você morrer, eu vou ficar melhor. Então, esse é algo que tem que terminar, começar a virar essa situação. Pensão é muito justificada para filhos menores, órfãos, etc., mas para essa geração que está aí, a pensão para o cônjuge é algo que eles olham e não tem, até porque, né, a própria geração minha já teve vários casamentos, esses outros têm um relacionamento diferente, cada um vai começar a trabalhar e construir a sua vida. Então, esse é outro ponto que a gente tem que começar a verificar. Quer dizer, o que a gente está fazendo na Previdência que está criando um problema de ordem econômica, que vai atingir a todo mundo. Porque nós vamos ter problemas de trabalho, vamos ter problemas de impostos, vamos ter problemas de tudo. Então, a economia é que é a grande beneficiária de um sistema de previdenciário bem feito, um sistema de previdência social bem feito, porque ele vai permitir que as coisas possam realmente ficar no devido lugar. Outro problema que aí eu coloco é o sistema de financiamento. Aí nós chegamos, então, na área atuarial, que é um sistema de financiamento que eu digo o seguinte, quando eu analiso isso aqui, não precisa de atuário, na verdade, quase não. É quase que economista, porque um atuário só vai ter lá um estatístico fazer previsão de com as pessoas vão viver mais, se vai entrar mais gente na reposição, etc. Mas o sistema é de distribuição. O que a gente tem hoje é um sistema de distribuição de renda perverso. Porque, na verdade, nós estamos deixando para gerações que vêm aí carregar um peso que nós já não aguentamos. Imagine o que ela vai aguentar. Como é que ela vai poder, na hora que você faz essa relação de pessoas que contribuem em relação a pessoas que recebem, cada vez você vai ter mais gente recebendo e menos pessoas em idade de produzir e contribuir. Como é que isso vai funcionar? Nós vamos esmagar toda essa população jovem que está entrando aí. É uma herança maldita. É algo que a gente tem que pensar. Abrir mão realmente de determinadas situações, sim. Eu, por exemplo, né, porque também posso falar que eu tive condições, sim, eu tive condições. Mas eu conheço gente com as mesmas condições minhas que se aposentou na Previdência muito cedo, completou as condições e saiu se aposentando. Eu não tenho, porque eu falo com meus alunos, que eu vivo junto lá na universidade, condição de chegar num sistema seguro social, a não ser que eu tivesse necessidade de me aposentar com menos de 65 anos. E nunca passou na minha cabeça, não é? Se olhar até nos alguns sistemas de previdência complementar, que o IBAPREV também, quando eu botei a minha idade lá, né, tem gente aqui ligada a Petro, né, eu botei 65 já desde lá de trás, porque eu nunca concebi que eu pudesse me aposentar com menos de 60. Aliás, concebi sim. Quando eu fiz meu primeiro plano de previdência, eu concebi me aposentar com 60 anos. Mas quando se vivia muito menos nesse país, porque eu fiquei 30 anos contribuindo para esse plano, sem empregador, porque eu trabalhava por conta própria, então pagando a minha parte do outro, e me aposentei com 60 anos. Então, esse foi o único plano que realmente eu fiz, mas não teve nenhum tipo de subsídio, nem patronal, mas eu fiz e achava que aos 60 anos eu deveria me aposentar. Até porque tinha umas cláusulas lá que eu ia acabar perdendo algum dinheiro, ele não era tão vantajoso que tinha, e também era a hora de eu dar um troco também, né, em algumas entidades que não foram atuarialmente tão precavidas, né, que botaram lá que iam me aposentar convertendo com a tábua T49 e 6% de juros. Não é? E outra coisa que eu descobri, no meu caso, eu levei menos vantagem. A minha irmã levou mais vantagem, porque era a tábua T49 masculina. Eu só descobri quando eu fui fazer o cálculo do benefício dela, e eu botava o feminino e não batia o cálculo. Aí que não, acho que estão usando a masculina. Aí eu fui lá e vi, realmente, aí bateu o valor do benefício dela, era isso. Então, esse aí, agora, os outros regimes, vamos plantar, gente, previdência social só com 65. Porque o que acontece, eu vejo muitas pessoas que ficam falando, às vezes, em reforma, e não dão exemplo. A gente tem que dar o exemplo quando a gente quer alguma coisa. Se eu quero que o meu filho não faça aquilo ou aquilo outro, eu tenho que ser uma pessoa de não faço o que eu faço, né? Mas faço o que eu digo, não é isso. Eu tenho que fazer e dar o exemplo. Então, você vê várias pessoas que hoje falam em reforma de previdência que se aposentaram com 55 anos, com menos de 55 anos, não é? Esse é um problema, porque eles não dão o exemplo. O exemplo é importante a gente tentar e sustentar. É como também na própria universidade,
eu vejo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor, com o tempo, você vai aprendendo a conhecer os alunos, ter prazer em dar aula. Eu vejo meu pai, aos 70 anos, no expulsório, era o maior prazer do meu pai, no final da vida dele, deve ter pessoas aqui que devem ter, talvez, estudados com meu pai, que era um prazer dele dar aula, ele dava aula com prazer. E ele tinha essa vantagem que a gente tem como atuário, de ter também muitas alunas. E eu me lembro que as alunas levavam meu pai para almoçar. Imagina meu pai, com 70 anos, saía de lá, ia almoçar com as alunas. Aquilo deu a ele um pique. Infelizmente, meu pai acabou falecendo cedo por um problema que tem nada a ver com esse trabalho. Meu pai pegou hepatite C, uma transfusão, não se conhecia hepatite C naquela época. Então, efetivamente, foi uma fatalidade, não é? Que hoje, realmente, a gente está livre disso, né? Eu conheço até várias pessoas hoje que têm hepatite C, zero, e volta a ter uma vida normal. Mas naquela época não existia. Nos anos 80, quando ele pegou na transfusão de sangue, nem se fazia exame de AIDS, imagine de hepatite C. Então, o que eu trago isso aqui, para vocês pensarem, é exatamente essas questões. São questões da importância da reforma da Previdência para a vida de cada um, para a economia, da falta de discernimento claro, que benefícios realmente devem ser mantidos no sistema de seguro social, se a gente realmente tem que fazer uma revisão até muito mais forte em termos filosóficos do que a Previdência está sendo proposta agora. Por quê? A pessoa agora vai ter o quê? Qual é a redução que você vai dar, por exemplo, em termos de benefício de pensão por morte? Ah, eu boto algumas restrições, ele é temporário, ele não sei o quê, mas tem que saber se ele é necessário. Porque se o benefício é necessário, muito bem. Se ele não é necessário, não é o campo do seguro social. O seguro social é para atender necessidades, principalmente nesse regime que a gente está falando aqui de transferência de renda. Eu pago, porque eu estou trabalhando, para sustentar pessoas que deveriam estar incapazes de trabalhar. Só que acaba acontecendo é o seguinte, o trabalhador pobre, que não consegue se aposentar cedo, paga aquela contribuição todo o tempo para sustentar as pessoas de salários mais altos, que, conhecendo a legislação, se aposentam mais cedo. E essas pessoas, além de se aposentarem mais cedo, como têm maior condição e melhor qualidade de vida, vão viver mais. Então, é um sistema extremamente perverso. Então, quando eu vejo pessoas de esquerda, né, ou pessoas jovens que se posicionam contra reformas de previdência, me parece que é uma coisa que eu não acho que eles não estão vendo a realidade do mundo. Porque a realidade é exatamente cruel. É um sistema perverso de distribuição de renda. Ele está sendo utilizado de maneira muito pior para as pessoas de baixa renda que para as pessoas de alta renda. Essas se aproveitam mais. O que eu posso colocar a nível de governo, você falou que o governo federal fez tudo, mas não fez uma coisinha que eu sou funcionário público federal, mas não vejo o meu fundo capitalizado. Não tem. Ou seja, nem para não ter. Então, esse é um ponto que eu acho que se eu quero cobrar do Estado e do município, eu cobro sempre, quando eu falo com gente do governo federal, eu tenho que fazer a mesma coisa. O governo federal teria que tomar, aproveitando já que ele está querendo, né, no momento oportuno, né, se posicionar de uma maneira efetiva de proporcionar essa reforma da Previdência, que, na verdade, é uma salvação da economia, ele deveria, como exemplo, trazer junto, e até para chegar e discutir com os estados e municípios, ele começar a fazer seu sistema capitalizado. Aí, pelo menos, eu fico olhando, quando eu me aposentar, já vou olhar, existe um dinheirinho ali, não é, independente dessa geração que está entrando em vocês, não vou me sentir mal, porque o que vai acontecer agora? Eu vou me aposentar e vou pegar dinheiro público, ou seja, até mesmo se não for suficiente, né, as contribuições, que provavelmente não vão ser, não é? Porque meu salário não é pequeno no governo, porque professor da Universidade Federal, 20 horas ganha isso daqui, né? Nem metade do teto da Previdência Social eu devo chegar. Mas, de qualquer maneira, esse dinheiro vai ser pago por quem? Por pessoas que talvez precisem desse dinheiro muito mais do que eu. E num sistema de redistribuição, ou seja, ou é através daquela contribuição daquelas pessoas que ganham menos, ou é através de impostos, porque o dinheiro da contribuição não deu. Ou seja, todos estão pagando, ricos e pobres, da mesma maneira. Então, nós temos que ter uma consciência, primeiro, da população sobre o que é esse sistema, depois pensar nas nossas situações particulares. A situação particular é realmente difícil, eu sei que no IBA nós defendemos isso, no caso da transição, nós defendemos muito o seguinte, tem que ter uma regra de transição, algo suave para evitar os excessos, mas tem que ter alguma coisa acelerada.
Não adianta também fazer essa coisa detalhando pontinho por pontinho para dizer, não, daqui a 30 anos vai fazer isso. Não, daqui a 30 anos, se tivéssemos feito a reforma, como meu pai, por exemplo, em 1980, no censo de 80, ele levantou essa bandeira e fez várias palestras que podem ser recuperadas na memória do IBGE, falando sobre reforma da Previdência e dizendo que o maior problema nosso seria a Previdência Social, isso ele previu em 1980, tá? E foi previsto, então, dessa maneira, que ele dizia o seguinte, é pior, quando estamos pior do que a Europa, porque a Europa, a transição de aumentar a idade das pessoas viverem mais, custou muito tempo. No Brasil, aquele negócio, quando você está num país emergente, você absorve muita tecnologia. Então, nós avançamos a idade muito tempo. E aí você começa a discutir, e a gente começa a entender um pouquinho a grande discussão que tem nos Estados Unidos, que a gente fica assim, entre o Obama e o Trump. Então, você tem o conservador, o republicano e tem o Partido Democrata. Mas é um que acaba equilibrando o outro. Se você for pensar, acaba equilibrando o outro. Por quê? Porque, na verdade, você tem que ter as suas restrições, os seus limites orçamentários. Então, por isso é que os Estados Unidos, quando teve aquele problema em 2007, 2008, ele acabou conseguindo se recuperar mais rápido. Eu não estou dizendo que esteja certo, mas é a forma de você efetivamente não cometer esse excesso. Se for na Previdência Social dos Estados Unidos, nada a ver com a Previdência Europeia. Você tem que se virar muito mais. E mesmo se o Obamacare, que tinha agora, que é a parte de assistência médica, não é uma coisa comparável que você tem na Europa, não. É aquele negócio. Por isso que o país tem condições de conviver numa situação e até com déficit astronômico, como convive os Estados Unidos. Então, nós temos que começar a pensar na economia, no nosso trabalho, no que vai vir para frente, porque se não houver trabalho, ninguém chega nem na aposentadoria. Então, é algo que eu gostaria de trazer para vocês, para pensarem e pensar no sistema de previdência como algo bem mais abrangente, algo que também interessa a todos, não só os atuários é o regime de financiamento, a expectativa de vida, a reposição, etc. Mas, para todas as pessoas, não. É a própria vida delas, porque a Previdência pode sufocar toda a economia, gerar dificuldades de emprego, dificuldade das pessoas realmente terem acesso às necessidades que ela tem ao longo de toda a vida produtiva. E, portanto, se não tiverem isso, jamais vão poder. Não é a Previdência que vai resolver o problema do país. Então, você vê vários municípios, erradamente, equivocadamente, eles estão sendo mantidos com pessoas aposentadas pela Previdência, que é o que move a economia. Isso não está certo. A gente tinha que ter cada vez menos pessoas que dependessem disso. E talvez temos que pensar qual é a maneira mais correta de fazer. Uma economia pujante vai fazer isso. E a gente pode pensar, aquela grande crítica que se faz ao próprio Bolsa Família. Se pensa no Bolsa Família, quantas pessoas entraram no Bolsa Família? Não. O importante é saber quantas pessoas deixaram de precisar do Bolsa Família. Aí sim ele será um programa de sucesso. É igualmente isso aí. Se as pessoas, a economia puder melhorar e eu puder trabalhar mais tempo, e também uma consciência que as pessoas hoje, de 65 anos, para trabalhar em muitas profissões, elas aparentam e são realmente mais jovens do que eram pessoas de 55 anos há 20, 30 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, pessoas com 55, 60 anos eram velhos. Hoje não são. Tanto que eu me sinto também, outra coisa que me incomoda é chegar em fila, porque eu tenho mais de 60, e ter prioridade, porque não é. A prioridade deveria ser para 70, não é? Você pode até usar, por exemplo, eu chego no aeroporto, está uma chuva danada, eu quero ir para casa cansado, eu peço a prioridade, mas não deveria. Quem deveria fazer isso daí é um de 70, porque daqui a pouco essa fila dos de 60 vai ser maior do que qualquer outra. É igual a banco. Você chega em banco, você fica pensando, eu aperto todo um, aperto o outro. Então, vamos pensar nisso, porque a Previdência é realmente algo que tem que ser muito bem controlada, muito bem vivida, muito bem dimensionada, para que a nossa vida possa ser uma vida melhor, uma vida realmente que nós possamos realmente crescer, não é? Tanto do ponto de vista profissional, econômico, etc. Ok? Eu vou deixar aqui, fico aqui para a gente também comentar um pouco em cima das colocações do pessoal da plateia. Pessoal, agora estamos abertos às perguntas. Temos 10 minutos. Boa noite. Meu nome é Narcisa, eu sou professora da UERJ, aposentada, e eu gostaria que você dissesse para mim, Marlon, do ponto de vista do financiamento,
dos regimes de previdência dos servidores públicos, né? O que essa reforma está pretendendo? Porque eu sou atuária, né? Eu sei que o problema do governo federal ele não foi criado somente por conta do envelhecimento, mas foi criado pela inclusão de pessoas seletistas no regime jurídico único no governo do Collor. Esse foi a bolha que criou e que hoje a gente tem esse déficit, que é o maior déficit, é o do governo federal. E aqui no Rio, a gente tem outros problemas, além da questão do petróleo, a má gestão, a gente sabe disso, né? O que essa reforma, do ponto de vista do servidor público, está apresentando da parte do financiamento e da fiscalização para que a coisa não fique tão ruim como já está e outros locais, outros estados, né, não passem pelo que o Rio de Janeiro está passando. Obrigada. Cadê o menino? Bom, primeiro, muito interessante ouvir o Motelo, né, fala com muita propriedade, né, e muita clareza, né, expressa aí suas posições. E aí ele apontou uma questão que tem relação com a sua pergunta, né? Ele diz, bom, onde está o fundo dos servidores da União, onde está a unidade gestora do regime próprio da União? E eu acho que a gente pode começar a responder pensando um pouco sobre isso. Nós, como Previdência Social, anteriormente como Ministério da Previdência, agora como Secretaria de Previdência, nós defendemos já há muitos anos a necessidade de que a União, ela, de fato, estabeleça para o seu regime próprio aquilo que nós cobramos dos outros regimes próprios. Essa questão do exemplo, né? O exemplo que o pai deve dar aos filhos, o exemplo que um ente que faz a fiscalização deve dar aos demais entes que são por ele fiscalizados. E aí a reforma ela traz uma previsão de reforço a um critério, que é o critério da unidade gestora única dos regimes próprios, para que essa unidade gestora única, nós explicitamos que ela deve existir e que ela deve alcançar todos os órgãos, poderes e entidades, né? É um problema que nós temos ainda nos estados, que mesmo aqueles que já avançaram nessa questão da gestão, normalmente os poderes ainda estão excluídos. Então, nós não temos uma clareza se os benefícios que são concedidos pelo judiciário, pelo legislativo, pelos tribunais de contas, eles de fato estão observando as regras que estão previstas na Constituição como aplicáveis a todos os servidores públicos, né? Então, a reforma ela reforça esse aspecto e nós esperamos que a partir disso a gente possa reiniciar também a discussão no âmbito da União, para que a União possa adotar a sua unidade gestora e possa, então, constituir também esse fundo previdenciário capitalizado, mesmo que a gente tenha um longo processo de transição para essa capitalização do regime próprio dos servidores da União. E aí você disse também, em relação ao aspecto da fiscalização, a base para isso, a Lei de Responsabilidade Previdenciária, que nós estamos prevendo, e o fundamento constitucional para o instrumento de verificação se essa lei será cumprida, que é o certificado de regularidade previdenciária. E aí, a partir dessa lei, quando ela vai tratar da questão do financiamento, você poder fortalecer esses fundos destinados ao pagamento futuro de benefícios. Então, acho que um pouco na linha do que você perguntou, são esses pontos que nós temos hoje dentro da reforma. E que eles não aparecem tanto na discussão, né, porque a discussão ela se centra muito nessa questão, qual é a idade, qual é o tempo de contribuição, como é calculado o benefício, né? Mas são pontos que não aparecem tanto na discussão, mas que nós entendemos que eles são fundamentais. Boa noite. Meu nome é Davi, sou atuário também. Eu tenho uma questão mais voltada nessa parte da reforma, quanto à questão do financiamento. A gente vê e a gente sabe que na parte da Previdência tem algumas coberturas que são assistenciais, né? Por exemplo, uma cobertura para alguém que nunca contribuiu, não tem capacidade, ou um deficiente físico, por exemplo. Tem lá um benefício previsto. Esse benefício é assistencial, eu não estou nem dizendo que não é justo, pelo contrário, acho que é justo e é necessário
e acho que tem que ser abarcado mesmo pelo governo. Mas eu vejo da seguinte forma, isso é um projeto social. Dentro da Previdência Social tem um monte de projeto assistencial ali dentro. E quando a gente junta para fazer a conta, para ver déficit, superávit, esses caras estão entrando no meio. Só que quando ele entra no meio, só quem acaba financiando essa parte social é a parte da iniciativa privada. Eu entendo que essa parte social, tendo em vista que é uma assistência social, deveria ser realmente financiada por intermédio do Tesouro Nacional, haja visto que aí ele distribui para toda a população, teoricamente, de forma igualitária ou equânime. Né? Não vou nem dizer que seja igualitária, porque, para ser justo, deveria tratar os desiguais de forma desigual, né? Como dizem o pessoal da área jurídica. Então, para quem tem menos renda, que tem uma contribuição menor, seja mais subsidiada, essas coisas todas. Mas eu entendo que esse pedacinho fica misturado e parece que só a parte da iniciativa, é a sensação que eu tenho, a sensação de que só a iniciativa privada acaba contribuindo para isso. Uma outra questão que me soa bastante, né, ou me choca bastante ao ver, ou dificulta o meu entendimento, é porque que há tantos critérios tão diferentes entre o sistema privado e o sistema público, em termos de, por exemplo, teto. Né? Por que o teto é bom para um lado, não é bom para o outro? Né? Eu não consigo. Acúmulo de benefícios, a gente sabe que tem diferenças, né? E essas coisas parecem que ficam meio esquisitas, porque são regimes distintos, entre aspas, porque, no final das contas, o déficit é de todo mundo, vai bater lá no Tesouro. Né? Então, essas coisas assim, acho que ficam meio esquisitas quando você faz uma reforma só de um lado e não faz a do outro, faz a do outro depois. Acho que essas coisas deveriam andar mais ou menos juntas, para mostrar que a preocupação é geral, não é uma preocupação só com o RGPS, até porque o RGPS não é o único que está deficitário, né, no sistema. E, por sinal, não é o maior deficitário também, né, se a gente considerar as inadimplências e coisas e tal. A outra parte, em relação ao financiamento, que também me preocupa, é o seguinte: a gente, como o Montello mesmo falou, é um regime de capitalização, né? Um regime de caixa. Ou seja, quem está pagando está contribuindo para quem está inativo, né? Para quem está sendo assistido. Davi, acontece que hoje... Eu vou te pedir para... Me perdoa, mas vou te pedir para ser um pouco mais breve, porque tem mais... Tá, é só o finalzinho. O que eu percebo é o seguinte, é regime de caixa. Então, se a gente aumentar o denominador, ou seja, se aumentar a quantidade de empregados, tende a resolver o problema a curto prazo. Né? A gente sabe que a gente está vindo de um boom demográfico, nós ainda estamos com o topo da pirâmide bastante encurtada, a base do PEA está bastante extensa, bastante alargada, só que o problema é que está com uma base alargada, estamos num boom demográfico e não estamos conseguindo utilizar isso, porque nós estamos com um nível de desemprego muito alto e acaba não gerando o recurso que deveria. E deveria estar gerando tanto recurso, porque essa é a preocupação maior em boom econômico, que você faz a poupança e o investimento que vai ser necessário para reverter no futuro, quando esse equilíbrio começar a ficar mais justo. E a gente não tem nada sinalizando nesse sentido, e eu acho que seria o principal foco, o objetivo. Tá, assim, precisaria quase de 1 hora para falar de tudo que você colocou aí na sua questão, mas vou tentar falar de forma bem breve. Né? No início do que eu compreendi, você estava se referindo ao benefício de prestação continuada, né? Que é um benefício pago a idosos que não tiveram condição de contribuir para a Previdência Social pelo tempo necessário para receberem esse benefício, que são pessoas de baixa renda, ou pessoas deficientes também que têm acesso ao benefício de prestação continuada. Né? O BPC ele não está nas contas que são apresentadas quando se traz o resultado da Previdência Social. Né? Ele é um benefício claramente assistencial, ele integra a Seguridade Social, integra o orçamento da Seguridade, mas nos resultados que são apresentados em relação à Previdência Social, o BPC não está incluído. Né? Então, é o primeiro ponto. Aí você agora diz sobre o benefício dos trabalhadores rurais, né? Dos segurados especiais. Esse benefício é um benefício que a gente tem ele como um benefício que nós podemos chamar semi-contributivo. Né? Sabemos que as contribuições que são arrecadadas não são suficientes. Uma opção que foi feita lá a partir da Constituição de 88 é um sistema que é deficitário, continuará sendo deficitário, e
O que se busca fazer agora é você ter um controle para que esse déficit não evolua de forma tão acentuada. Então, essa primeira parte da sua pergunta de forma bem rápida. A segunda parte, em relação às diferenças entre os regimes. Bom, a reforma ela vem buscando no sentido de fazer essa convergência, de reduzir essas diferenças, né? Os regimes próprios eles já têm uma idade mínima instituída desde 98. O regime geral é que não tem ainda. Essa idade mínima se busca instituir agora e os principais parâmetros entre os dois regimes, que ainda não são iguais, estão sendo convergidos. E mesmo em relação ao valor dos benefícios, a partir do momento que você tiver a previdência complementar instituída em todos os entes da federação, a responsabilidade pelos benefícios futuros, né, das pessoas que ingressarem posteriormente, do regime próprio, estará limitada também ao teto do regime geral. Mas teremos aí uma longa transição em relação às pessoas que ingressaram anteriormente, que continuarão podendo receber benefícios além do teto. E a última parte do que você fala, temos de fato uma questão conjuntural hoje, que é essa questão do desemprego e menos pessoas podendo contribuir nesse momento, né? O que fez que aquele resultado superavitário que nós tivemos na Previdência Urbana por alguns anos tenha se invertido para um déficit bem expressivo no ano de 2016. Parte disso é uma questão conjuntural, mas também uma questão estrutural, né? E nós temos aí uma previsão que o chamado bônus demográfico ele termine aí dentro de cerca de 10 anos, né? Então, isso reforça também a necessidade da reforma. Para ter oportunidade para todos, eu vou pedir para que 4 pessoas levantarem a mão. Perguntas sucintas para respostas sucintas, porque a gente tem um problema logístico que o Narlon tem que voltar para Brasília. O voo dele é às 8h30, ele tem que estar às 8h, estourando no aeroporto. A gente está com chuva, com trânsito ruim. Então, a gente, por condescendência, até em agradecimento ao nosso convidado, para não se expandir muito, fazer a pergunta mais simples, para que ele responda de forma simples e atenda o interesse de todo mundo, senão não vamos conseguir ter essas respostas. Vou passar primeiro aqui a ela. Eu estou com o Waze ligado aqui, eu tenho no máximo 10 minutos para sair daqui, senão vou perder o voo. Não sei se vai ter voo amanhã. Não, bem rapidinho, eu me preocupa o risco do projeto da terceirização com a reforma da Previdência Social afastar os jovens da Previdência e ter uma ruptura no pacto de geração. Queria que você comentasse sobre isso. Tá. Bom, aí você vai para uma questão que não é muito mais a questão do meu domínio, da minha área de atuação, essa questão trabalhista. E é algo que tem sido colocado bastante no debate aí, de uma eventual possível precarização das relações de trabalho e as pessoas tendo uma maior dificuldade para cumprir o seu tempo de contribuição e terem acesso ao benefício, né? Vou dizer que, sinceramente, não é uma área que eu tenha muito conhecimento. Aqueles que defendem essa flexibilização dizem que isso irá contribuir para que a gente tenha uma economia mais dinâmica, com melhores condições de competitividade, e eu confesso que não consigo fazer um juízo de valor favorável ou não a essa questão. Com relação a isso aí, é negócio, a economia, essa tendência é ver também o custo que embute o sistema atual de emprego. Quer dizer, na verdade, quando você consegue diminuir os custos, também você pode diminuir preços. E aí tem que ver a economia, os vasos comunicantes dela, como vão funcionar, né? Porque senão a gente fica muito pensando que o sistema de previdência talvez tivesse que mudar a forma de financiamento dele. Porque, por pacto entre gerações, isso realmente é uma morte anunciada, ou seja, não é uma morte, é um caos anunciado. Boa noite. Só replicando umas perguntas que eu recebi quando começou, como atuário, que eu recebi quando começou a história da reforma previdenciária, me perguntaram muito o que os atuários acham disso. O IBA me ajudou a responder quando soltou o relatório. Mas o que as pessoas me perguntaram muito foi quantos atuários se envolveram na validação da reforma da Previdência para garantir que ela foi bem feita e que para garantir o superávit. A pergunta é quantos atuários se foram envolvidos? O mais objetivo possível.
O mais objetivo possível. Infelizmente, eu tenho que dizer que nós não temos no quadro nosso da Previdência Social atuários efetivos, o cargo de atuário, né? Temos alguns colegas que compõem a nossa equipe que são atuários, felizmente temos esses colegas. E o nosso próprio secretário ele tem expressado isso, que a reforma não está sendo feita com o objetivo do sistema se tornar superavitário ou ter uma redução no déficit, né? O que se busca é um controle do déficit para que ele não tenha esse crescimento explosivo, né, que ele poderá ter se a situação atual for mantida. Bom, eu sou Marília. Eu sou Marília, eu gostaria de colocar só algumas palavrinhas para a sua reflexão. Como foi dito aqui, esse problema ele é muito maior do que previdência, é um problema da sociedade e deveria abranger uma série de aspectos. Fica muito difícil a gente conversar, defender a reforma da Previdência, todos achamos que ela é necessária, mas fica difícil a gente ter ideia da reforma necessária no tamanho certo, quando nós temos algumas aberrações. Por exemplo, empregado que trabalha se aposenta. Então, não dá para entender. A gente quer tirar a pensão do seletista, mas o secretário disse que toda filha de militar admitida até 2001 tem garantida a sua pensão. A gente verifica nas contas lá da Previdência que entra na conta da Previdência vamos dizer assim, o funcionamento do Ministério, né, que era da Previdência, que agora não é mais, e do Desenvolvimento Social. Se a gente tem um sistema deficitário, como é que eu posso admitir a majoração do percentual da DRU? Se está faltando dinheiro, eu não posso tirar mais dinheiro, né? Então, são só esses pequenos elementos, já que todo mundo quer falar, para uma reflexão. Eu posso falar só assim? Eu não quis nem falar que esse negócio pessoal se aposentar e continuar trabalhando, mas esse é um ponto que diferencia. Não, esse é um problema seguinte: por que o funcionário público, se ele quiser se aposentar, ele se aposenta e acabou o contrato dele. No regime do geral, a pessoa se aposenta e continua no mesmo emprego e às vezes nem o empregador sabe o que aconteceu. Ora, isso não pode continuar existindo. E se olhar, né, pelo que aquele estudo que a Maria até mostrou, a partir do momento que a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando sem romper o contrato de trabalho, o custo da Previdência começou também a explodir mais. Então, talvez uma reforma simples seria que o rompimento, não é? Ou seja, na hora que você se aposenta, rompe o contrato de trabalho. Ponto. O empregador não tem que pagar um centavo a mais de indenização, porque essa pessoa está optando por não querer continuar trabalhando e por se aposentar. Então, portanto, não deve gerar nada. Vai lá, pega o seu fundo de garantia, muito bem, bota no bolso e vai se virar. Porque no regime de previdência público, efetivamente, se eu chegar na universidade e pedir para me aposentar, eu não sou mais professor na universidade. Acabou. Tá, sim, de forma muito rápida. No meu entendimento, né, e vou falar no meu entendimento, a questão dos militares também deveria ter sido tratada, né? Infelizmente, não conseguimos superar essa discussão. Há um grupo formado para que se apresente algum tipo de proposta em relação aos militares das Forças Armadas. Eu não participo desse grupo, não sei qual será essa proposta, né? Os estados podem regular isso por meio de leis, porque as regras das polícias militares não são constitucionais, mas sabemos a dificuldade que os governadores têm também de fazer esse debate. Então, eu particularmente acho que também os militares deveriam ter sido tratados na reforma. A questão... Eu vou dizer o que eu sinto e o que eu acabei de expressar, que deveria ser necessária essa alteração, tá? Não foi assim que se decidiu. Em relação à questão que foi colocada eu não sei se vocês perceberam algo que foi incluído no substitutivo, que os vínculos empregatícios mantidos no momento de concessão de aposentadoria voluntária não gerarão mais a multa
do FGTS, né? Não chega naquilo que foi colocado aqui, mas é uma forma de se tentar fazer com que as pessoas não se aposentem e continuem trabalhando naquele mesmo, pelo menos não naquele mesmo vínculo empregatício. E a questão da ADRU, que é outra discussão, que eu acho que, de certa forma, ela desfocou aquilo que é o objeto principal, que mesmo que nós tivéssemos uma situação de equilíbrio nas contas da Seguridade Social no presente, quando você fala de reforma de previdência, você não está olhando o presente, você está olhando o futuro, né? Isso aí não afastaria a necessidade da reforma, mas é uma questão que a gente precisaria passar umas horas aqui conversando e agora não é possível. Queria pedir desculpa a duas pessoas que levantaram a mão, mas por essa questão logística, pelo tempo, o Nalon verificou a necessidade e a sede de conhecimento, de conhecer a parte do governo em relação à reforma previdenciária. De repente, pode haver uma outra oportunidade, aí o IBA pode entrar num diálogo e ter uma segunda parte dessa discussão. Então, a gente agradece ao Nalon por ter estado esse tempo. A gente até conseguiu que avançasse um pouco mais, ele deveria ter ficado até menos, a gente conseguiu uma transferência de voo, mas agora, infelizmente, ter que encerrar a participação dele e agradecer por ele ter estado aqui conosco.